Então vamos lá. Essa, essa primeira apresentação e essa primeira aula eu tento trazer ela mais como uma forma introdutória mesmo, uma forma de estimular vocês a entender um pouco mais e descobrir um pouco mais sobre a relevância da engenharia de software, né? Foi uma disciplina assim que eu gostei desde a época da graduação, quando eu tive o meu primeiro contato. E aí fui trabalhar, né, na indústria, em empresas, né, de desenvolvimento de software. E quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, eu fiz tanto meu mestrado e doutorado na área de engenharia de software, né? E aí essa introduçãozinha é mais como estímulo, né? E dizer por que a engenharia de software é relevante, né, no nosso contexto e por que a engenharia de software ela pode estar aí mudando nossas vidas, né? Então, o que é engenharia de software, né? A engenharia, por que engenharia? Né? Por que o termo engenharia? Então, não sei se vocês perceberam, né? Mas tudo na nossa área, sistema de informação, computação, geralmente a gente busca inspiração em outras áreas, né? Então, arquitetura de software, engenharia, desenvolvimento. Então, a inspiração de estar utilizando engenharia, porque o pessoal da engenharia ele trabalha, por exemplo, com a oportunidade de medir, a oportunidade de, por exemplo, definir, né, um prédio, quantos tijolos eu utilizo para construir um prédio, quantas pessoas eu preciso ter para construir um prédio, quantos, né, litros ou quilos de cimento ou sacos de cimento eu preciso para desenvolver uma casa com 3 cômodos. Então, a engenharia ela permite que você tenha uma sistematização, né? Ela permite que você consiga replicar ou refazer projetos, né? Hoje aqui na cidade é muito comum você ver vários condomínios, né? Tem uns condomíniozinhos de casa, tem condomínios de prédio, tudo igualzinho, tudo, né? Então a inspiração para a engenharia de software veio justamente da engenharia civil, né? Hoje você tem o pessoal do Vogue, né? Da Gráfico Construtora, e aí, se você vai em Ilhéus, você tem um condomínio lá do Vogue, você sabe que é o mesmo Vogue de Conquista, e a estrutura, a infraestrutura é a mesma, né? O pessoal fez o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, o que é interessante da construção civil é que, tipo, se ele levou 5 meses para construir aqui em Vitória da Conquista, aquele projeto, provavelmente você vai levar também 5 meses para construir aquele mesmo projeto em Ilhéus ou em qualquer outra cidade, né? Então, o pessoal se inspirou aí na engenharia civil para cunhar o termo engenharia de software, né? Tentar desenvolver o software de forma sistematizada, de forma que a gente consiga, por exemplo, repetir, replicar, criar, né, projetos baseados em outros projetos. A gente consiga, por exemplo, medir quanto tempo que a gente precisa para desenvolver um determinado sistema. Então, a ideia da engenharia de software foi justamente isso, tentar estruturar o processo, né, de criação do software. Beleza? Então, o termo aí do Somerville, né, a explicação do termo de Somerville, é a disciplina que leva em consideração todos os aspectos da produção de software, desde os seus estágios iniciais, né, de especificação, de levantamento, de interpretação, até a manutenção do sistema. Você desenvolve, você finaliza, você testa, você entrega, coloca lá no cliente, né, o cliente começa a utilizar aquele sistema, né, e aí você tem que fazer manutenção naquele, né, sistema. Então, a engenharia de software ele engloba todo esse ciclo de vida aí. E hoje a coisa evoluiu de uma forma, né, tão grande que toda empresa, de uma certa forma, ela é uma empresa de software. Você não vê hoje empresas sem ter um computador, sem ter um sistema de gerenciamento, sem ter um sistema de RH, sem ter um sistema de controle financeiro, sem ter um controle de estoque. É praticamente impossível, né? E ainda mais agora com os celulares, né? Então a coisa se tornou universal. Você tem software em tudo quanto é lugar. Então hoje você tem empresas, por exemplo, que não tem nada a ver com o desenvolvimento de software. Por exemplo, vamos chutar aqui, Coca-Cola, e lá tem uma equipe de desenvolvimento dentro da Coca-Cola, né?
Você tem pessoas que desenvolvem software para a Coca-Cola. Inclusive, tem um aluno da gente, Jorlandes, né? Ele trabalha lá na Coca-Cola, ele falando que tem uma rede social para os funcionários da Coca-Cola. Tem equipe de vendas, aí o cara tem que ter X likes, né? Uma plataforma lá só deles, né? Mantida pela empresa. Né? Então, hoje, de uma certa forma, toda empresa ela atua, né, com sistemas e com, né, desenvolvimento de software. Se ela não tem, pô, eu acho muito difícil hoje você ter uma empresa que não atue, né, com um sistema assim, é muito difícil. Então, se for algo, né, bem um hippie que trabalha fazendo arte, né, aquele, e se duvidar, ele faz um controle pessoal, né, utilizando celular. Então, é muito difícil, né, você ter hoje, você conseguir enxergar empresas sem, né, os softwares para dar esse suporte. E qual é o cenário atual, né, de produção de software? Será que isso é realmente relevante, né, você ter um sistema que, né, atuando na sua empresa? Então a gente tem aqui uns caças, né, F-22. Então esses caças hoje a gente olha assim e você não vê mais a quantidade de código-fonte que tem por trás desses dispositivos, né, desses aparelhos é enorme. Então, por exemplo, ó, tudo é software, né? Então, o F-22, que é um modelo que já é um pouco antigo, ele tem cerca de 1,7 milhões de linhas de código. Então, por exemplo, antes do piloto ele acionar a aeronave e ele, né, voar, a nave em solo ela faz uma quantidade gigantesca de testes de forma automatizada. Então, você tem sistemas que testam os flaps, sistemas que testam as turbinas, sistemas que testam os mecanismos, né, de munição, as armas, né. O F-35, que já é um modelo mais novo, né, que é o Joint Strike Fighter, lançado em 2010, né, há 10 anos atrás, ele tinha 5,7 milhões de código, de linhas de código. Né, é gigantesco. Na aviação comercial também é muito comum, né? Você tem vários aviões hoje que eles são chamados de fly-by-wire, né? Você não tem, antigamente os aviões eles tinham cabos de aço, era tudo controlado através de cabos de aço. E hoje você tem sistemas computacionais que se comunicam, né, via Wi-Fi, via sinal de infravermelho. Então, muitas vezes, por isso que hoje no voo, quando, né, um avião vai decolar, o pessoal pede assim, desliguem os telefones celulares, né? Porque o pessoal tem um medo dos sistemas de comunicação dos celulares interferirem, né, no sistema de comunicação do avião, né? Então hoje a gente sabe que é bem mais seguro, não tem tanta interferência assim, porque são frequências, né, diferentes. Mas aí, ó, o Boeing 787 Dreamliner, né, de 2010, ele tinha cerca de 6,5 milhões de linhas de código, né? Então é coisa pra caramba. E aí chegamos, né, no modelo mais recente da Boeing, né, que foi o 737 MAX. Não sei se vocês ficaram sabendo, né, 2 aviões caíram, né, porque o avião estava com um problema, né, no software, no controle, né, do gerenciamento do bico, né. O avião ficava controlando, ajustando, né, a altura do bico, o piloto tentava puxar e a autocorreção ela foi implementada de forma incorreta. Então isso aí gerou um prejuízo, né, um impacto aí de 25 bilhões para a Boeing. Esses aviões eles não estão voando, né, eles estão no chão ainda. E a Boeing aí, segundo a notícia, há pouco tempo, né, recente, descobriu que tem mais problemas, né, no software do 737. Não é só esse problema do ajuste, né, da altura do bico, tá? Então o software hoje é tão relevante que, né, ele pode causar aí prejuízos gigantescos e, consequentemente, né, matar milhares de pessoas, centenas, né, de pessoas, nesse caso específico aí dos aviões, né? Então, esse caso específico da Boeing, a equipe de desenvolvimento trabalhou sob pressão. O pessoal teve que desenvolver o software de forma rápida, né? E aí isso, consequentemente, inseriu bugs, né, no sistema. Quem gosta de jogos como eu, né, tem um jogo aí, The Last of Us 2, que saiu recentemente, e aí a empresa estava sendo acusada de desenvolver crunch, né, que é quando ele exige que a equipe
de desenvolvimento, trabalhos, né, horas extras, virando noite e tal, que não é legal, né, acaba inserindo uma quantidade maior de erros, né. O mais recente agora, a empresa CD Projekt Red, desenvolvedora do Cyberpunk, né, 2077, também está implementando esse sistema de crunch, né, que o cara tem que virar à noite ali na empresa. Então, esse tipo de estratégia não funciona, né? Lógico que os jogos ele não está envolvendo aí vidas humanas, né? Que foi o caso aí da Boeing, tá? Tudo é software, né? Então vamos falar um pouco agora dos carros. Então os carros, né? Você tem hoje carros de primeira classe, eles já estão chegando a 100 milhões de linhas de código, né? Sistema de rádio de navegação do Mercedes-Benz S, ele tem só o sistema de navegação tem mais de 20 milhões de linhas de código. Né? A empresa Frost Sullivan estima aí que esses carros, eles atualmente estão exigindo aí, ou demandando, né, de 200 a 300 milhões de linhas de código. Então isso aí está muito presente, né, na nossa vida hoje. Então, se a gente falar dos carros autônomos, então a gente tem Google, que, né, tem os modelos de carro autônomo. Então, se no controle de navegação, né, você já tinha uma quantidade enorme de linha de código, imagine nesses carros autônomos, né? Então, Uber hoje também já tem o seu carro autônomo, inclusive, né, em alguns estados, né, dos Estados Unidos, esses carros já estão, né, atuando e ele precisa ter um motorista, tá vendo que tem um motorista ali, o motorista fica de braço cruzado, mas o carro ele dirige sozinho. Tem um modelozinho aí do veículo autônomo no Brasil, eles adaptaram um Astra, tá vendo? Ali. Então, hoje tem algumas empresas que estão desenvolvendo, né, os seus modelos autônomos aqui no Brasil. Tem alguns exemplos também do carro da Tesla. Tem 2 exemplos aí, que são essas telas de LCDs aqui gigantes, ó, são dos carros da Tesla. Então, o carro da Tesla ele funciona um pouquinho diferente, né? Os carros estão conectados em rede. E aí o carro que fez vamos supor, você viajou da Alemanha para a Itália através de uma determinada estrada. Então ele faz um mapeamento de quais carros da Tesla já fizeram aquele mesmo percurso. Então o percurso que o carro faz é baseado, né, nesse modelo aí de carros conectados em rede, né? Tem alguns outros modelos aqui de empresas chinesas também. Então a quantidade de linhas de código hoje envolvendo esses carros é muito grande, né? E por que engenharia de software, né? Por que a gente precisa fazer com que um negócio, né, seja replicável, seja bem estruturado, seja rápido? Então, para isso, a gente tem que fazer uma voltazinha aí, né? Chegamos 8h10, pessoal. Eu vou só para a gente finalizar, beleza? Essa aula, tranquilo? Não vou demorar muito, não, tá certo? E aí, voltando um pouquinho no tempo aí, ó, vamos na época dos anos 50 e 60, logo no final da década de 60, a gente teve a crise do software, né? Qual era o problema disso? Você tinha os prazos que não eram cumpridos, o custo do desenvolvimento do software era altíssimo, a qualidade era baixa. E aí o que aconteceu? Como em toda indústria, as empresas começaram a questionar o papel do desenvolvimento de software e começaram a deixar de usar, né? Ou investir e criar seus próprios softwares, né? Então, a comunidade, ela estava ficando sem moral, vamos dizer assim, né? E aí, uma forma de tentar resolver isso, em 1968, teve um encontro, né, da NATO com vários engenheiros de software, né, e pessoas que trabalhavam com desenvolvimento de software, porque eles queriam mudar essa reputação. Né? O que eu faço para que o meu cliente confie no meu produto, na qualidade do meu produto, no prazo? Como é que a gente melhora essas coisas, né? Então o pessoal se encontrou, tem um link aí, depois vocês tem fotos lá do encontro, né, do NATO aí na época. Então o pessoal se reuniu e tentou discutir o que a gente precisa fazer para melhorar. Então esse encontro do NATO ele é considerado como o nascimento da engenharia de software. Foi justamente daí que saiu aquela ideia. Pô, a gente precisa fazer que nem na engenharia civil, aonde você tem toda uma infraestrutura, né, a ser seguida, você tem um passo a passo, você tem um modelo que pode ser replicável. Então, a partir desse encontro,
o pessoal viu que era preciso definir alguns princípios, né? Criar algumas regras, algumas normas, né? Então, o desenvolvimento de software ele é um trabalho realizado, né, por seres humanos. Infelizmente, só o fato de ter humano envolvido aí, você já está suscetível a falhas, né? Mas a ideia é que você tenha princípios que levam em consideração, por exemplo, a parte incremental, né? Como que você consegue desenvolvendo o seu software aos poucos e tornar com que ele seja complexo, mas de forma bem estruturada, né, e bem desenvolvida. Então era preciso estar desenvolvendo um conjunto de competências da forma mais rápida possível, né? E essas empresas elas precisariam estar alinhadas, né? E como é que eles fizeram isso, tá? Então a ideia começou a partir de você tentar sistematizar o processo, né? Então começou muito com aquela ideia da criação dos modelos de processo de software, vocês já conhecem, né? Então tem um modelo sequencial linear que foi inspirado naquelas fábricas da Ford, né? Da linha de montagem, onde você tinha um carro passando, né? Na esteira e aí você ia montando, né? E colocando as peças. Você tem um modelo, a criação de um modelo incremental, onde você tem, né? Pequenos blocos e à medida que você vai evoluindo e encaixando esses blocos, você chega, né, no seu sistema completo. Tem um modelo espiral, né, que é um modelo inspirado em ciclos, né, e o modelo waterfall, né, que é conhecido como modelo em cascata também. Então, isso aí, o pessoal começou a criar uma estrutura, uma infraestrutura, e as empresas passaram, né, a seguir essa sistematização. Era preciso criar um conjunto de modelos de maturidade. Então, os mais famosos, na época, né, começou com CMM e depois virou CMMI, que é o Capability Maturity Model Integration, que é um modelo de maturidade integrado, né, que pega e engloba todo o período de desenvolvimento. E aí o pessoal criou categorias. Você tem, por exemplo, pessoas que validam, né, se aquelas etapas do CMM estão sendo cumpridas. Então, só que esse modelo de maturidade ele é muito caro para ser implementado. Então, aqui no Brasil, a Softex criou o MPS-BR, que é o modelo de maturidade brasileiro, né? Então, é um modelo que ele é muito inspirado no CMMI, só que com alguns ajustes, né? O CMMI tem 5 fases e o MPS-BR tem 7, porque ele quebra, né, algumas fases aí do CMMI. Mas, assim, o MPS-BR ele surgiu com a necessidade de reduzir o custo para as empresas, né? Como aqui no Brasil a grande maioria das empresas, né, são constituídas por médias e pequenas empresas, no caso de desenvolvimento de software, o pessoal não tinha muita grana, né, para ter o CMMI. Então o MPS-BR ele entra justamente nesse contexto aí, tá? Inclusive na América Latina, países, né, Chile, Uruguai, Argentina, Peru, né? Então todo o MPS-BR ele atua em toda a América Latina. Beleza, galera? Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Então, seguindo aí na sequência, né? Criação de programas de certificação. Então, reparem que a gente tem um processo de maturidade, a gente tem um modelo, né? Os modelos de maturidade, e agora a gente tem programas para poder certificar tanto o profissional quanto as empresas. Então, eu trouxe aqui duas certificações que são bem famosas, tá? Ao SOEBOK, né? Da I3E, da Sociedade de Computação da I3E, e a certificação Java, né, da Oracle. Então hoje você tem o Oracle Academy, né? Então você faz sua certificação pela Oracle Academy, né, a certificação em Java. Falando um pouquinho da sua e-book, ele criou aí o Body of Knowledge, né, um conjunto de conhecimentos, tá? Que envolve todas as etapas do processo, tá, de desenvolvimento de software. Tudo isso aí está englobado dentro da engenharia de software. E cada carinha desse aí é um mundo. Gerência de configuração, construção de software, design, né, arquitetura, gerenciamento, processo, manutenção, qualidade, requisitos, testes, ferramentas e métodos, né? Então repare que cada uma desse aí, né, é um mundo, tá? Então quais são os efeitos, né? Quais são os efeitos? Quais são as contribuições, né? Então a principal contribuição do Soybook aí é trazer a claridade para o desenvolvimento de software, né? Permitir discussões e aplicações.
permitir com que as empresas consigam estar replicando, né, a fórmula, né, não tem a fórmula do sucesso, é permitir identificar essa fórmula e conseguir replicar ela, tá? Aí até Aristóteles, né, a frase dele, ó, organizar alguma coisa é entender essa coisa, né? E aí, pessoal, cada, né, programa desse, você vai ter, por exemplo, badges, né, que são os distintivos. Cada cursozinho ou cada certificado desse que você ganha o seu badge ali e você pode colocar no seu currículo, né? Então, tem os badges da I3E para o desenvolvimento de software, né, o profissional, e tem o associado também, né? Aquele cara que ele não é desenvolvedor, mas ele é um arquiteto, ele é um pesquisador, então ele pode estar adquirindo esses certificados. No Oracle, você tem esse conjunto aí, ó, associado, profissional, mestre, expert, especialista e júnior. E no desenvolvimento de software da Oracle, você consegue também ter certificados em Java. Então, você tem certificados de desenvolvedor Java, né, na linguagem de programação. E aí tem níveis. À medida que você vai subindo no nível, né, a empresa valoriza mais aquele profissional, né, que tem a certificação. E lógico, né, que a empresa também que tem as certificações. Beleza? Estamos já finalizando. Então a gente volta aí para 2018, né, há 2 anos atrás. Então a engenharia de software, né, completou aí 50 anos desse encontro, né, do NATO. E 40 anos depois, né, que coincidiu aí com os 40 anos da Conferência Internacional de Engenharia de Software, tá? Então tem aí o logozinho aí embaixo, ó. Eu tive a oportunidade de ir para essa conferência, não para esse, né? O evento foi transmitido, as palestras principais foram transmitidas pelo YouTube. Eu coloquei o link depois, se vocês quiserem assistir esses vídeos. Eu tive a oportunidade de participar de 3 edições, tá, do Wix. É um evento que é muito interessante porque você tem contato, né, com diversas pessoas, não só da indústria, como da academia, os principais autores, né, da nossa área de engenharia de software. Você tem a oportunidade de ver esses autores lá no evento. Então, é muito interessante. Pena que é muito caro e geralmente são em países, né, na Europa, mas em 2017 a gente teve aí pela primeira vez o ICSI acontecendo na América Latina. Foi na Argentina. Então, aqui tem uma lembrancinha do evento, ó. Eu tive a oportunidade de ir e participei lá no simpósio de doutorado, consegui conversar com alguns pesquisadores. Aí o chimarrãozinho é o símbolo lá, né, do pessoal da Argentina. Então, a lembrancinha de participação no evento foi um evento bem legal. E aí, galera, eu coloquei esse link aí, tá? São cinco pesquisadores, né, e profissionais que participaram da reunião do NATO. Eles participaram dessa mesa redonda, tá? No X. Então, esse vídeo tá na internet, ele tá em inglês, mas aí vocês conseguem colocar a legenda em português, por exemplo, para poder assistir. É bem interessante, porque eles falam, né? Eles contam o histórico, a evolução, né, ao longo desses anos. Muita coisa mudou. E para finalizar, eu trouxe aqui o Observatório Softex. Ele tem um conjunto de números da nossa área de tecnologia que eu achei interessante trazer para vocês, né? Daqui a um tempo vocês vão estar concluindo o curso e aí é bom a gente ter uma ideia, uma visão, né, de como que as coisas estão acontecendo na nossa área, né? Alguns dados aí para poder estimular vocês, né, nesse momento aí, tá? Então, taxa de crescimento, né? Reparem que nesse primeiro contato aí foi até 2009, reparem que é sempre crescente, né? E a perspectiva de crescimento até 2014 foi muito alta. O relatório focou aí, e aí eu falei assim, pô, como é que tá isso em 2020? Então, eu peguei aqui, ó, mesmo com coronavírus, né, esse problema da pandemia que a gente está enfrentando agora, você tem oportunidades para o setor tecnológico que continua em alta, né? Então, eles elencaram aí 15 profissões emergentes, e dessas 15 profissões, 9 delas têm contato ou relação direta com a área de tecnologia. E quando não é, aí o cara tem um relacionamento também, ele utiliza muito a tecnologia, né? Então, para vocês aí, a oportunidade, mesmo em um momento de crise, é grande. Né? E o setor ele vai permanecer em crescimento aí durante muitos anos.
Algumas distribuições, né, de profissionais, então reparem aí que São Paulo, né, disparado, 45%, tá? Esses dados aí são de 2017. Então, você vê que a oportunidade, né, tem muitos profissionais em São Paulo. Você vê que quando já cai para o Rio de Janeiro os demais, ele já tem uma diminuição, né? O que é interessante é que a porcentagem de crescimento, ó, 112%, 127%. Então, no Nordeste, né, o nosso percentual de crescimento ainda é alto também, né? Quando soma a área como um todo, no Brasil inteiro o crescimento, né, está sendo de 256%. Então, oportunidade muito grande. Falando um pouco da escolaridade, então aqui é para estimular vocês, né? Terminou aí a graduação, então, ó, grande oportunidade, né? Tá vendo? 2017, 72% aí dos profissionais eles possuem curso superior, né? Tem uma galera do médio também. Reparem como diminuiu de 40 para 25%, né? Então, antes você tinha pessoas que atuavam no setor de tecnologia e de desenvolvimento de software que só tinham ensino médio. Então, reparem que esse número caiu bastante e o número, né, de pessoas com curso superior subiu, ou seja, o cara que tinha o ensino médio naquela época deve ter concluído, né, e hoje ele tem curso superior, tá? A remuneração, então essa aqui é a melhor parte, né? Então, por exemplo, um técnico de TI, o técnico ele não, nem precisa do curso superior, né? Ele está um pouquinho abaixo da média, né? 2,8 mais ou menos. Técnicos também de programação já ganham um pouco mais, 4,4, né? Um pouco mais. Aí agora que fica bom, né? Já do analista de sistema, que é aquela pessoa que já tem um curso superior, que já está ali, né? Tem um conhecimento maior, repare que vai subindo, ó, 6 mil. E à medida que você vai se tornando um gerente, um diretor, né? Esse número, a tendência é aumentar. À medida que você vai se tornando, né, mais experiente na área, o número, né, o salário, o valor do salário, ele vai aumentando, né? E o que é melhor de tudo, mesmo em crise, as oportunidades na nossa área continuam crescendo, né? Principalmente agora, né, no momento de pandemia, que muitas empresas começaram a ensino EAD, ensino remoto, muitas empresas começaram a migrar os seus negócios, né, para poder continuar vendendo. Então, oportunidades, né, para vocês foi muito boa nesse momento para a gente, né? Então, tá aqui uma evolução dos cargos, né? Então, galera, engenheiros que foram para a computação, ó, a galera se formou em engenharia e foi trabalhar com computação. Olha como é que cresceu ao longo desses anos, 362%. Né? Gerente de tecnologia. Por que, que cresceu e tem esse monte de gerente? Porque gerente ganha muito mais, né? Então o cara geralmente começa como desenvolvedor arquiteto e vira gerente. Então, ó, 259%, né, de crescimento. Aí o que é bom também, ó, analista de sistemas computacionais, ó como cresceu, 124%. Então é uma área que vem crescendo muito, né, ao longo aí dos anos e bem saudável. Voltando aqui para a Bahia, né, olhando ali a luz no fim do túnel, para quem não sabe, esse é o corredor lá do, não é na UESB, tá, galera? É o corredor do aeroporto, né, lá de Salvador. Tem essa entrada aí com os bambuzais, né? Então, falar um pouquinho do Parque Tecnológico, tá, da Bahia. Então, hoje, não sei se vocês sabem, mas o IFBA tem um polo de inovação lá no Parque Tecnológico, né, da Bahia. Então, os projetos de inovação do IFBA eles estão sendo desenvolvidos no Parque Tecnológico. Então, está aqui uma foto da infraestrutura. Esse aí foi o prédio principal, tá, que foi entregue. Fica perto do Wet n Wild, Shopping Paralela, outro ponto de referência, né? Então tá aqui outra foto. Essa área é uma área de preservação da Mata Atlântica. Então tem trilhas, você consegue, tem áreas para fazer piquenique e tal. Então tem muitas oportunidades de emprego aí no Parque Tecnológico, né? E quem tem a oportunidade de trabalhar lá tem esse contato com a natureza, é bem interessante. Tem totens para quem gosta de correr, por exemplo, ele marca sua velocidade, indica a temperatura, né, a umidade do ar, essas coisas, é bem legal. E aí, como que, né, aí você fala assim, pô, professor, mas aí, vou concluir, o que eu vou trabalhar? Então, dentro da engenharia de software, você pode ser analista de sistema, gerente de projeto, arquiteto de software, engenheiro de software, que agora o engenheiro de software é uma profissão
que é regulamentada, né, pelo governo. Então, para você atuar como engenheiro de software, você precisa ter o CREA, tá? Engenheiro de teste, ou também conhecido como tester ou testador, tem muitas oportunidades. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto da turma de imersão da Motorola, em Recife. Foi assim que eu fui para lá, em 2006, né? E alguns anos depois, eu fui da turma 7. E aí um aluno da gente do IFBA, né, o Arley, foi para a turma 17. Né? Ele atuou lá, trabalhou, hoje ele está no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, se eu não me engano. Mas assim, tem muitas oportunidades também. Né? Gerente de configuração, pesquisador, né? Engenheiro de qualidade, analista de requisitos, para quem não gosta de trabalhar diretamente com desenvolvimento de sistema, né? Tem essas várias outras áreas aí. Designer, né? Desenvolvedor de front-end, da interface, administrador de rede, de servidor, entre várias outras áreas. Beleza? Então a gente tem certificações, né, para quem gosta da parte de desenvolvimento. Especialização, para quem terminou a graduação, não sabe ainda se quer continuar no meio acadêmico, fazendo um mestrado, doutorado, você pode fazer uma especialização. Especialização é bom também para o mercado de trabalho, porque ele dá um upgrade no seu currículo. E aí, depois que você decidiu, você pode fazer um mestrado ou um doutorado. Né? Construir software sempre vai ser difícil. Né? Não existe a bala de prata. Tá? Então, o desenvolvimento de software não tem jeito, é inerente, é difícil. Né? Não vai ter solução pronta. Né? E os desafios são inúmeros. Puxando um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, né? Eu sou o coordenador atual da pós-graduação, né, em desenvolvimento web, que é uma especialização. Então, para quem estiver concluindo aí o curso em breve, fiquem atentos, porque, né, vocês têm essa oportunidade, é no campus da gente mesmo, no IFBA. Já estamos atuando aí de forma, né, remota, já tem um tempinho já agora, nesse período, e aí em breve a gente vai ter aí, provavelmente em 2021, né, no segundo semestre, a gente vai ter a turma 2, mas a ideia é que a gente tenha aí constantemente, né, turmas, até, quem sabe, no futuro próximo, a gente submeter o programa, né, de mestrado no IFBA, que a gente está trabalhando para isso agora. Mas, enquanto o mestrado da gente não chega, vocês têm a oportunidade aí no programa de pós-graduação em ciência da computação, que foi onde eu fiz meu doutorado, né, o PG Comp lá na UFBA. Se eu não me engano, na Universidade Estadual de Feira também tem um programa de pós-graduação agora em computação. Né? Então é isso aí, galera. É impossível aprender, é impossível você aprender engenharia de software sem participar no desenvolvimento de um projeto de software com os seus colegas. Né? Então, vamos ver se vai ser possível. Eu estou um pouco receoso por conta, né, desse nosso prazo deadline, mas vamos discutir um pouquinho mais para frente aí. Beleza, galera? Então é isso aí. Finalizamos aqui nossa aula de hoje. Como é que estão aí? Dúvidas, sugestões? Todo mundo caladinho, ninguém falou nada. Todo mundo tímido.